Nós estamos aqui hoje para um podcast com Ana Pinheiro. E doutora Ana Pinheiro eu conheci na OAB Barra da Tijuca, num evento, foi um evento muito importante, organizado pela doutora Sandra Mota, que é uma advogada muito querida, que colabora muito nos nossos trabalhos na escola, com aquelas crianças, com os adolescentes também. Então, convidei a doutora Ana para vir conversar conosco aqui. E, no primeiro momento, eu vou querer que a doutora Ana se apresente. Me diga como foi a sua formação e por que escolheu essa especialidade. Boa tarde, doutora Dina. É uma grande honra estar sentada aqui com a senhora e falando sobre o meu trabalho. E eu sou fisioterapeuta de formação, só que desde que eu me formei, eu nunca trabalhei a fisioterapia convencional. Eu já comecei trabalhando a fisioterapia emocional, que é quando a gente junta a fisioterapia com a psicanálise, no meu caso, William Reich, que ele trabalha corpo, as emoções do corpo. E muitas coisas que eu passei na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas emoções, nos meus estresses, nas minhas angústias, me levaram a escolher esse caminho da fisioterapia comportamental, onde eu descobri uma síndrome que eu tive emocional, num determinado momento, já na faculdade de fisioterapia, e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha durante 6 meses. Depois não tinha quem me tratasse. Porque, como era uma síndrome emocional, só se tirava dor. E aquilo não passava. E quando eu consegui, depois desse quase um ano desse processo, dessa dor sem nome, porque ninguém sabia o que era, eu resolvi que as pessoas não podiam ter isso sem saber o que elas tinham. E aí foi muito estudo. Foi a acupuntura, foi aprofundando em William Reich, foi o coach, foi o perfil comportamental, e tudo isso me levou a hoje, a esse trabalho, a essa mentoria, a trabalhar com essas mulheres, né, com esses relacionamentos abusivos, narcisistas. É muito importante tudo isso que a doutora está nos contando, porque realmente é o ser humano integral que nós precisamos atuar. Então, quando falou em Reich, eu fiz também esse tipo de abordagem, né? Eu fui submetida, fiz várias formas de psicoterapia. Então, realmente vale a pena aprofundar os estudos. É muito importante quando alguém me conta isso. Escutem só vocês aí que estão fazendo cursos, tanto de psicologia quanto de fisioterapia. Porque essa integração, nós estamos aqui para colaborar com as pessoas, né, doutora Ana? Sim. Então, é realmente muito importante. Eu queria também, além de falar da sua formação, eu quero que a senhora nos diga o que é identidade real e identidade adaptada, que a senhora falou muito já na sua palestra. Sim. E eu gostaria que a senhora contasse aqui também para o nosso pessoal identidade real e identidade adaptada, que é uma temática que a senhora aborda muito bem. Obrigada. Sim, que bom você falar sobre isso, porque nós nascemos com uma identidade própria. Né? Ao longo dos anos, nós desenvolvemos essa identidade própria, que é a identidade do que a gente gosta, do que a gente sabe, do que a gente quer. Tudo isso vira a nossa identidade real. É uma identidade própria nossa, onde nós temos a capacidade, a compreensão, o discernimento de tudo, porque ela é nossa. E ao longo dos anos também, principalmente dentro de relacionamentos, de um ecossistema doente, seja profissional, seja de relacionamentos, nós começamos a mudar essa identidade. Nós começamos a não querer brigar, não querer se preocupar. Não vou falar isso porque isso dói menos, deixa quieto. E com isso a gente começa a ter uma identidade adaptada. Só que a identidade adaptada é a que dói, é a que machuca. Porque por tantas vezes a gente não consegue ou não quer, né, um atrito, um conflito, que a gente se adapta ao outro.
E essa adaptação, quando a gente não consegue sair dela, você acaba perdendo a sua identidade. Quando você percebe, né? Você tem uma roupa muito estampada, aí você vai e se coloca uma roupinha preta, um basiquinho, mas o seu batom é muito forte. Bota um batomzinho claro, ou não bota batom, mas você fala expansivo com suas mãos, quando você vê se está ali encolhida. E isso tudo vai gerando uma identidade que não é própria. Ela não é a minha própria identidade. E eu falo isso para você, doutora Dina, com muita propriedade, porque eu passei isso tudo. Então, quando eu venho falar sobre essa identidade real e essa identidade adaptada, eu falo sobre mim. Eu falo sobre a minha vivência e o que eu posso oferecer para essas mulheres, que é o foco do meu trabalho hoje, como que a gente pode e consegue, sim, sair dessa identidade de adaptação para voltar à nossa identidade real. É o que nós chamamos em análise transacional as máscaras. Exatamente. Porque é aquilo, como o Fernando Pessoa diz, a máscara, a face, a pegada, não é? Então, é a máscara, e a máscara dói, ela machuca. Sim. Realmente, vocês vejam, nós temos em abordagens terapêuticas nomes diferentes para coisas que quando a gente aprofunda, e é exatamente isso que a doutora Ana falou. Quer dizer, as pessoas, por causa do desenvolvimento do autoconhecimento. Este é o grande tema. Até, não sei se lembra, durante aquela palestra lá na OAB, Sim. eu comentei, em várias palestras de OAB, quando as advogadas... Porque este ano de 2025, 19 anos da Lei Maria da Penha. Aliás, Exatamente. Eu quero lhe contar aqui em primeira mão, estamos começando com um levantamento novo, que é com os jovens de 15 a 20 anos. O que é essa lei? Para que serve essa lei? 95% dos 50 que eu já entrevistei disseram que essa lei é para prender os homens que batem nas mulheres. Isso é triste. Quer dizer, nós precisamos. Já combinei com a turma da OAB, eles já vão lá conversar com eles na escola. Mas vale a pena o autoconhecimento, que é o que a doutora Ana, ela está dando um depoimento pessoal, e isso eu até agradeço muito que a senhora está colocando aqui para nós uma coisa interna sua, que vale a pena, por isso que vale a pena a pessoa ir fazer algum tipo de apoio, de tratamento, não é? Isso Com aí certeza. Vale a pena a gente fazer. Eu tenho uma outra pergunta a lhe fazer, que a senhora já tocou um pouquinho, que é relacionamento abusivo. A mulher não percebe isso? Então, doutora Dina, não. Muitas delas, eu digo a maioria delas, não reconhece que elas estão num relacionamento abusivo. Pensa que é papel de mulher, não é isso? Exatamente. Assim como eu passei por isso durante muitos anos da minha vida, sem perceber. Porque você acha que relacionamento é assim mesmo. Porque da minha amiga é assim, da minha conhecida é assim, da minha família é assim. E as pessoas vivem esse relacionamento com pouco espaço, sem conversa, com desmerecimento, né, com comparações do companheiro. E isso vai fazendo com que a gente adoeça. Então, esse relacionamento abusivo, que a maioria das mulheres, inclusive esses adolescentes que responderam, né, 95% falando é quando o marido que bate, quando o homem que bate em mulher. É para prender o homem que bate em mulher. Prender, exatamente. E, assim, quando se chega às vias de fato, já se passou muito tempo. Já houveram muitas e muitas manifestações até chegar aí. E não é porque a mulher não sente ou não... Ela percebe que tem alguma coisa diferente. Ela sabe, ela se anula. E não é assim, não, porque ela não tem coragem, ou porque ela não quer, ou porque ela aceita. Não, é porque isso é a nível cerebral, é a nível de neurotransmissor mesmo, é a nível de hormônios, né, que a gente sabe que interfere, é viciante. E tem né? desculpas sociais, né, doutora? Sim, exatamente. Tem também. Paga as coisas. Sim, muito, sim. Né? Porque existe uma carência muito grande. Existe um medo da solidão muito grande. Então, tudo isso faz com que a mulher ou não perceba ou não queira perceber. E quando percebe, muitas delas também não querem sair.
Aí, quando chega a vias de fato, um abuso físico, ah, não, mas aí aconteceu isso, né? Bateu, apanhou. Hoje o feminicídio está uma coisa assim desesperadora, né? Para nós mulheres, né? Isso, cada vez que a gente escuta alguma coisa, isso mexe muito com a gente. Então, assim, é necessário, é urgente se fazer alguma coisa para ajudar. Então, todo o meu trabalho, ele é muito em cima de propósito. Eu preciso desse propósito para atuar hoje no que eu faço. Isso é importantíssimo que a doutora Ana está dizendo. Porque, realmente, quando você escolhe fazer alguma coisa profissionalmente, se você parte do amor por aquilo, a gente não tem que ter medo da palavra amor. Sim. Aliás, o Geraldo vai colocar depois para vocês que nós já fizemos aqui um podcast sobre amor. Os gregos tinham 4 palavras para falar, 4 palavras diferentes para falar amor, tipos de amor. Infelizmente, no português, muitas vezes, quando a gente pergunta aos jovens, houve uma pesquisa já, 85% pensa que é amor, quer dizer relacionamento sexual, e não é. Então, a gente, vejam lá, que nós, e se quiserem, nós voltaremos a falar sobre esse tema de amor, porque é importantíssimo falar sobre amor, que é exatamente isso. A doutora Ana não usou a palavra, mas ela está falando disso. O amor pela profissão. Sim. Quando você escolhe, encontra alguma coisa para fazer profissionalmente, vale a pena porque você se coloca ali de uma forma inteira. E aí, ser inteiro, né? A senhora está falando disso. É necessário ser inteiro, né? Exatamente. É uma coisa muito importante aprender a ser inteiro. Gostei muito, porque nós estamos falando de aprendizagem, sim, não é, doutora sim. Ana? A aprendizagem é uma coisa importantíssima. Aprendemos de uma maneira que foi dando errado. Porque aí fica aquilo. Aliás, aquele filme, nós já fizemos um podcast também sobre o Divertidamente, mostra um pouco dessas coisas, né? Essas coisas que nós estamos falando aqui. Mas nós agora vamos falar um pouquinho de limites. Perfeito. Que a senhora tocou muito na sua palestra e eu considero que o que nós estamos vendo hoje em dia, e a senhora colocou muito bem a mídia, em todos os lugares, nós estamos vendo umas coisas tão abusivas. E os limites? O que a senhora gostaria de nos falar sobre limites? Limite é necessário. O limite para filho, o limite profissional, o limite para relacionamento, o limite seja para qualquer instância, ele é fundamental. Ele não é uma opção. O limite, ele tem que ser exercido. E, infelizmente, hoje, não há. Há escassez desse limite, né? Seja numa criação de filhos. Ah, porque eu nunca tive isso, então eu acho que o meu filho deve ter. A falta do não está criando pessoas sem noção. A verdade é essa, sem noção. Completamente adoecidas mesmo. Adoecidas. E no relacionamento, né, seja emocional, esse limite ele é fundamental no respeito. Porque se não há limite, você não sabe aonde começa o respeito. Então, assim, se faz necessário esse limite, se faz necessário esses nãos, e não só a nível de relacionamento abusivos de homem e mulher, ou homoafetivo, enfim, de pais e filhos, de filhos com amiguinhos, sabe? De tudo na vida, porque não tem como. Agora a senhora me fez lembrar aquilo que ele disse. Porque na casa do fulano pode. Mas é que você está morando nessa casa aqui, não é diferente. Exatamente. E a gente tem essa dificuldade. A percepção mesmo, né? Eu observo muito, em função até do meu trabalho. Então, se eu estou num restaurante, eu estou observando a mesa ao lado. Se eu estou numa viagem, eu estou observando o meu caminho. Porque não existe classe social. Isso é uma coisa que indiferente de qualquer classe. Isso existe em tudo que é meio. Então, a falta de limite é uma coisa assim que se faz necessário urgentemente, porque as pessoas não têm limite. Os adolescentes, cada vez mais, por não ter limite, eles querem extravasar cada vez mais. E aí é onde é que nós chegamos.
Cada vez mais o suicídio aumenta em número de jovens, porque esses jovens estão pedindo, pelo amor de Deus, olhem para mim. Pois é. Eu preciso de... Não. Eu preciso que alguém olhe para mim e fale, não faça isso. E não acontece. Eu gosto muito do CVV, do trabalho de CVV. Eu quero contar... Agora, sua fala me fez lembrar um caso. Durante a pandemia, receberam um telefonema de um menino de 8 anos. Aí a pessoa, né, perguntou, o que você quer? Eu preciso falar com alguém, porque ninguém está falando comigo. Olha que triste. Quer dizer, veja só. Olha que então, triste. realmente, a pessoa pensa que solidão é porque a pessoa mora sozinho. Não. É a solidão das pessoas que estão... Porque solitude é quem mora sozinho e pode ser uma escolha. As pessoas querem preencher a vida com coisas que vêm de fora. Isso. A senhora tocou muito bem, porque é realmente o eu interno. A importância de você ter aqueles seus momentos, que pode ser meditação, que pode ser reflexão, Sim, que pode com chamar o nome que certeza. quiser. Eu não sei se a senhora quer falar alguma coisa dessa parte, como é que a senhora toca essa parte com os seus clientes, porque realmente os limites... Eles são necessários, senão nós criamos loucos. Sim, criamos loucos. E ficamos loucos também. Porque isso é uma coisa também que vai contra a gente, né? E o burnout, nós não podemos esquecer. Com certeza. Tem o burnout e tem o burnout. Eu até coloco num livro novo que eu estou terminando, justamente porque a pessoa ainda está funcional. Então, o burnout é quando ele já não fica funcional, aí explode mesmo. Mas não, ele ainda continua, mas é uma coisa crônica. Então, esses devem chegar lá para a senhora muito, porque as pessoas não sabem dizer não no trabalho. Não sabe fazer aquele limite. Aliás, eu queria fazer aquele comentário. Durante a pandemia, voltamos a trabalhar muito mais, né, doutora? Muito mais, muito mais. E acontece que as pessoas já chegam muito doentes. Né? E, no meu caso, elas vêm muito procurando a dor física. Pois é. Há muita coisa, né? Porque o meu pescoço dói, o meu ombro dói, a minha lombar não passa. Está carregando o mundo, né, doutor? Exatamente. E voltando lá no nosso iniciozinho, falando sobre William Reich, que ele fala sobre as couraças musculares, né? E cada parte do nosso corpo está ligado, é uma couraça e está ligada a uma emoção ligada a essa couraça. Então, você tem que distinguir aonde está, qual a couraça a ser trabalhada. Normalmente, essa couraça de ombro, né, de cervical, de pescoço, que ela está ligada a essa culpa que a gente acha que carrega, porque, na verdade, não temos culpa. Mas a gente acha que carrega uma culpa infinita. E isso nos bloqueia, porque a gente não se permite ir além. Porque se eu carrego uma culpa, eu não posso ir para frente. E isso cada vez vai interiorizando mais, cada vez vai acontecendo mais a solidão, mais a falta de vontade, de ânimo, depressão instalada, ansiedade instalada, porque eu não consigo ver futuro. E cada vez mais o ser humano está... A senhora tocou num ponto importantíssimo, porque muitas vezes eles colocam o futuro como o modelo que ele viu fora, que não tem nada a ver com ele, com o eu interno dele, como nós começamos a falar aqui. Quer dizer, você conhecer a sua potencialidade, as suas possibilidades, os gostos, inclusive, algumas pessoas que gostam mais de trabalhar com o público, gostam mais de trabalhar internamente, e isso não é ruim, é simplesmente aspectos diferentes das pessoas. Então, quando a senhora coloca aí, me lembrei muito dessa parte, quer dizer, pessoas que querem usar modelo. Aliás, desde o físico, né, doutora Ana? Essas cirurgias agora que estão, inclusive, como é que eu posso dizer, distorcendo até. Sim, são fábricas de seres humanos, porque sai todo mundo com a mesma cara. Né? Todo mundo olha aquilo ali, eu quero ser exatamente aquilo. Só que nós estamos esquecendo que existe o perfil comportamental. Cada ser humano é único. Não tem como ser, porque começa a se comparar e ver que aquilo ali não é satisfatório, porque ele nunca vai ser igual àquela outra pessoa. Porque não é dele, não é a identidade real dele. Né? E mais uma vez a gente volta, porque a nossa identidade real, ela não nos incomoda. Ela passa a incomodar quando a gente vive uma identidade adaptando a vida do outro, se comparando ao outro, querendo ser o outro, querendo estar no lugar do outro.
Onde seria muito mais fácil, eu gosto daquele outro, então eu vou modelar aquele outro para eu me tornar o meu eu parecido com aquele outro. Só que dentro das minhas características, dentro da onde eu posso alcançar, dentro da onde eu quero alcançar, dentro da onde aquilo me faça feliz. Mas, infelizmente, há deturpação e as pessoas querem ser iguais. E aí nós estamos naqueles dois caminhos, quer dizer, tanto do eu interno, quer dizer, o que as pessoas sentem, o que as pessoas não sentem, e também do externo. Então, a gente olha muito isso, quer dizer, quer ser parecido com o outro pelo lado de fora. E aí volta aquela outra coisa que é, você só olha a frente do teatro, você não olha o back, não olha lá atrás, a coxia, o que está acontecendo, as correrias, as coisas. Então, é aquilo. E muitas vezes as pessoas ficam decepcionadas com alguns influencers, essas coisas, porque a pessoa vê uma coisa, mas por trás... Inclusive valores morais e essas coisas todas. Quer dizer, sabe uma coisa que eu não sei a sua opinião, mas nós falamos muito que faltam muito avós. Eu não sei qual é a sua opinião, se já chegaram clientes que a senhora tenha notado isso. Fala um pouco disso, o relacionamento das pessoas com esses seus antepassados. Sim. Eu sou de uma geração, eu tenho 56 anos, vou fazer agora dia 12 de setembro. Pertinho. Pertinho. E que é uma geração que os avós eram presentes, como avós, como vovozinhas, né? Não no sentido caricato, mas no sentido carinhoso, no sentido de colo, no sentido da comidinha boa, no sentido, sabe, de tudo, de amor. Aquele amor vó, né? Olha a palavra, amor. Amor. Então, vó era isso, vó era colo. Hoje, as avós... Elas trabalham fora, elas não têm tempo, elas vivem com os celulares ao mesmo tempo que a mãe vive também. Né? Hoje a avó, ela pede para o neto, vó ali que eu vou comprar uma cervejinha. Estou generalizando, né? Mas assim, é uma avó diferente, né? É uma avó do mundo atual, da vida real de hoje, né? Porque a geração hoje, tudo é muito corrido. Então as avós, tem muitas avós hoje que têm filhos adolescentes também, porque tem temporão e tem... Então, acho que mudou um pouco isso. Então, aquele amor, aquele colo de vó, aquele sofá com os primos reunidos, a família em si mudou. Então, eu acho que a falta da família, né, do aconchego, de juntar todo mundo, faz mais falta do que necessariamente só o avô ou a avó, porque era uma maneira mais antigamente, ou porque a vida, o real hoje é muito corrida. Eu acho que o foco é a família. A família hoje, ela está muito fragmentada. E quando você fragmenta muito, pais, avós, filhos, primos, tios, você vive numa cúpula fechada, num lugarzinho só seu. Né? Tem dia dos pais, junta só o pai, não junta mais o pai com o avô. Ou a mãe vai para um lado, o pai vai com a criança para o outro. Dia das mães é a mesma coisa. E antigamente não. Então, eu acho que esse foco na família hoje, e não é falta de tempo. E aí eu vou ter que discordar se alguém falar assim, mas hoje não tem tempo. Tem, porque quando a gente quer, a gente cria o tempo. Eu acho que o individualismo hoje impera mais. Essa palavra que a senhora usou agora foi preciosa. Tempo. Quando as pessoas dizem, mas que isso, já passou, já estamos no final de outro mês. Porque realmente, como as pessoas estão vivendo muitos modelos diferentes, elas estão catando modelos por aí. Sim. E aí... O aqui e agora, que é o grande espaço emocional de cada um de nós, que é o aqui e agora, o que nos resta é o aqui e agora sempre. Por isso que essas pessoas, por exemplo, desenvolvem muito culpa, porque não puderam fazer, não quiseram fazer. Porque é o que a senhora diz muito bem, tempo nós temos. Quando você quer, você arranja tempo. Então, agora, há um problema também, que é a história da psicologia social, que é as famílias, elas se distanciaram, as pessoas moram em lugares diferentes, a vinda para as cidades, o inchaço, vamos chamar assim, o inchaço das cidades. E aí é muito interessante isso, mas há que se pensar,
Porque realmente é o que está acontecendo no problema da pessoa se maltratar, não é? A mutilação, doutora. Eu recebi no consultório pessoas mutiladas, a gente sabe, de pessoas de sociedade, pessoas... Realmente um negócio muito complicado. Então, mutilação e suicídio. Por isso que eu voltei a falar no CVV, um lugar, aliás, nós vamos fazer. Ouviu, Geraldo? Nós vamos fazer podcast com o pessoal do CVV também. É maravilhoso. Vamos fazer. Isso. Porque é uma coisa muito importante que, quando a senhora leva isso, e é bom que eles chegam lá com dor física, é mais fácil do que chegar no psicólogo, porque ainda há o preconceito. Psicólogo é para maluco. Não é. Psicólogo é para pessoas. É necessário. Mas eles ainda dizem, doutora. Ainda assim. Mas aí, para vocês, eles fazem isso. Agora, então, saber dizer não é uma coisa importante que a senhora disse, né? É necessário. Aprender a dizer não, sem culpa. Não sem culpa, sem culpa. Dizer não sem culpa, sem culpa, porque o não, ou porque você não pode, ou porque você não quer, ou porque você não consegue, não importa. Se naquele momento não dá para ser, por qualquer motivo, é não. Porque do mesmo jeito que a gente fala não, a gente fala sim. Agora, a senhora fala não... Pensa antes, porque se falar não, tem que ser não até o fim. Sim. Senão é a história da manipulação. Com certeza. E muitos pais chegam no consultório de psicologia exatamente isso. Não aguento mais, porque não aprenderam a dizer não. E o não cansa. Porque o sim você fala uma vez. O não você vai falar 10. Mas precisa ser mantido. Não. Por quê? Não. Aí cansa. Aí o que acontece os pais? Que vou ceder. Cedem. Não pode ceder. Porque não vai poder uma determinada coisa, mas vai poder outras, um monte delas. Nesse momento eu me lembrei a uma equipe, São Paulo, no Rio de Janeiro eles começaram, mas eu não sei como está agora. Agora o Grupo de São Paulo continua forte, que é o Amor Exigente, que foi trazido dos Estados Unidos há muitos anos. E eu não vou contar aqui a história depois, se vocês se interessarem, a gente pode trazer até umas pessoas para falar sobre isso. É muito interessante, quer dizer, eu gosto de você, eu não aceito isso que você está fazendo. E ser firme. Sim. Pois nós precisamos aprender a ser firme. A senhora colocou porque não é a falta de amor. Eu acho que é um ato, maior ato de educar, o não. Porque o mundo não está aí para dizer sim para você. E é por isso que estão se matando. Porque não sabem se frustrar. Como é que chama essa coisa aí de ser... tem um nome que eles dão aí na internet, ou em qualquer lugar de ser, não é deletado, é ser... Tem um nome, mas eu não me lembro agora o nome. Vocês sabem o nome que é. E as pessoas se matam por causa disso. Há pouco tempo queriam que um grupo aí de... Não sei qual era a coisa... A menina se suicidou, depois a polícia foi lá ver, ficava até 4 horas da manhã. Quer dizer, porque está tudo aqui. Não adianta esconder, porque depois eles descobrem. Cuidem-se. Bom, então, eu quero saber agora desse projeto em nós. O que é esse projeto em nós? Esse projeto é uma paixão muito grande. Esse projeto, ele nasceu exatamente por conta de tantas pessoas chegarem com essas dores emocionais, de se trabalhar essas couraças emocionais. E quando acabava esse trabalho, quando acabava esse tratamento, eu não acompanhava essas pessoas, porque passou a dor, acabou. Não acabou. Né? Nós desbloqueamos, porque o Reich, diferente de Freud, ele fala isso, quando você libera o corpo, você desbloqueia a sua mente, porque os processos são emocionais, são mentais, mas quem recebe o impacto é o nosso corpo. E aí, passava um tempo, voltava com aquela dor e continuava. Quando eu comecei a trabalhar o perfil comportamental, a análise corporal da relação, porque, abrindo um parênteses, 93% da nossa comunicação é não verbal. Sim. Né? Então, a pessoa, sem falar nada, ela já está falando muito. E muitas vezes, nesses 7% que ela fala, ela não consegue se comunicar, falar o que ela queria. E isso acontecia muito, eu vendo isso lá no consultório. Porque ela saía dali e o que eu faço, para onde eu vou? E o ecossistema sempre vence. Então, eu falei, não, eu tenho que
conseguir ajudar essa pessoa. Então, eu uso ferramentas do coach, eu uso ferramentas do perfil comportamental, onde eu levo essa pessoa, essa mulher, no caso do nosso trabalho, para sair desse estado atual que ela se encontra, reconhecendo as couraças e as emoções que serão trabalhadas e levando ela para o estado desejado, que é para onde ela tem força de ir, o que ela quer ser da vida dela, o que ela quer fazer da vida dela. Muitas vezes, depois desse relacionamento abusivo, quando ela tem essa percepção, mas como eu faço para chegar aonde eu quero chegar? E aí, com as ferramentas, a gente traça várias etapas para poder... Porque, às vezes, é muito grande essa etapa, então frustra, né? Então, a gente vai criando miniciclos e vou levando essas mulheres para esse estado desejado. E, nesse meio tempo, também desse projeto, tem as palestras, né, dentro do corporativo, no caso da própria OAB, na Casa da Mulher Campineira, na Prefeitura de Campinas, onde já tive a oportunidade de falar para essas mulheres também sobre esse tipo de relacionamento, para que elas reconheçam esse tipo de relacionamento. E não é vingança, né, doutora? Não, porque pelo muitas contrário. vezes a pessoa, inclusive, chega na clínica psicológica com a história da vingança. Não. Então, lá deve chegar também a aparecer isso, Sim. né? Porque fez isso, agora que eu sei, eu vou fazer tal coisa. Sim. E aí, como é que a senhora vai trabalhando essa parte da vingança? Então, mostrando que, trabalhando essas couraças, porque quando a gente trabalha essa dor física, desbloqueando essa dor emocional, eu já consigo uma alteração nessa emoção. E usando as próprias ferramentas do coaching. Aí nós temos muitas ferramentas para mostrar que não é a vingança que vai levá-la a lugar algum. Ela precisa fortalecer essa identidade que está adaptada, que está fraturada. E ela fortalecendo essa identidade dela, não tem nada nem ninguém que faça pensar diferente. É para você, é o seu eu, é o que eu quero. Claro que não é uma coisa egoísta, não estamos falando nesse padrão egoísta, estamos falando que a vivência ela se torna verdadeira, ela se torna feliz, ela percebe que o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro fala, já não mais altera aquela emoção dela, aquele humor dela. Ela já está com aquela identidade tão fortalecida, se validando, sabendo o que ela quer, voltando ao mercado de trabalho, ou, enfim, se alegrando na vida para poder sair desse estado e ter uma vida recuperada, né? Porque existe e é fácil, não é difícil. Não é uma coisa que de um dia para o outro, mas se consegue. Processo, é um né? processo, mas é um processo muito feliz. É um processo muito feliz. É muito interessante, porque realmente, muitas vezes, eles trazem essa faixa do agora virou egoísta. Sim. Quer dizer, preparar para saber que fazer as suas coisas, ter o seu espaço, porque a maioria de nós foi criada... Quer dizer, é o que a gente sempre diz, a mãe, a mulher, ela vai criar os meninos e as meninas. E os meninos, ainda no primeiro quarto do século XXI, nós estamos, né? São criados de maneira diferente. Vocês já prestaram atenção nisso? É muito interessante isso que a doutora Ana está nos trazendo aqui. A gente precisa prestar atenção como é que as mulheres estão criando, os meninos e as meninas. Como é que a senhora vê isso? Eu vejo de algumas formas. Eu vejo isso muito fragmentado. Porque existe aquela criação de menina, aquela menina do rosa. Existe aquele menino do azul. E existe aquelas mães que acham ainda que crianças têm escolha de sexo. E isso é uma coisa, assim, que não dá para a gente imaginar. Né? A senhora, doutora, como psicóloga, como terapeuta, sabe o quanto de tempo que leva para a criança poder interpretar o que ela quer na vida dela. Não é uma criança. Ela precisa ter idade suficiente para ela começar a ter discernimento de quem ela é. Porque ela não sabe quem ela é. Ela vai viver, ela vai ouvir, ela vai ver, ela vai ouvir, ela vai experienciar
o que está no meio dela. Ela não tem como escolher. Porque eu vi um menino, quero ser menina. Porque eu vi uma menina, quero ser uma menina. Não pode. Isso tem que ser os pais, sabe, mostrando, direcionando. E aí a opção é de cada um na idade correta. Então, assim, meninos e meninas, na minha visão, deixando muito claro isso, que todo mundo coloque bastante amor no coração para o que eu vou falar, mas não é porque a menina brinca de boneca ou de carrinho, o menino brinca de boneca ou de carrinho, que eles têm uma alteração sexual. As mulheres dirigem, os homens dirigem. As mulheres criam filhos, os homens criam filhos. E cada vez mais está mais participativo a função paterna na criação de um filho. Então, sabe, que as mães prestem atenção e que direcionem isso de uma maneira lúdica para essas crianças, de uma maneira fácil, de uma maneira sem convicção de que a criança é ou uma coisa ou outra. Eu não sei se eu fui muito clara no que eu falei, me desculpe se eu não fui. É um ponto de vista mesmo meu, sabe? O que eu quero colocar também aqui é justamente atividade. Eu agora me lembrei de um rapaz que foi estudar nos Estados Unidos. Ele, vovó, como é que faz arroz? Porque ele estava lá sozinho. Quer dizer, essas coisas é que eu estava dizendo. A senhora levou para o lado sexual, mas eu estou falando do dia a dia da vida. Por que os meninos não podem aprender a fazer arroz? Ele foi para lá, era uma comunidade que eles moravam, uma casa assim, e aí tinha que fazer arroz, ou sei lá, fazer qualquer coisa para comer, e não sabia fazer nada. Então é muito interessante que os maiores, pense bem agora, os maiores chefes do mundo, os cordon bleu, são homens. Verdade. Raramente a gente tem uma mulher que ascende. Prestem bem atenção nisso. É muito interessante. Então, por que é que não pode aprender a fazer alguma coisa na cozinha? Que tem gente que diz, não, vai para lá, você é menino. Assim mesmo, 2025. Quer dizer, menino também pode aprender a cozinhar e continua, como a doutora Ana disse, sendo menino. Qual é o problema? Não é esse o problema. Então, é muito interessante como nós precisamos conversar com as mulheres, e aí volto eu àquela pesquisa que nós estamos fazendo com as moças de 15, todos, aliás, não são só as moças, são todas as pessoas de 15 a 20 anos. E a partir da pergunta sobre a lei, que em 2025 está fazendo 19 anos, a partir dessa pergunta, aí a segunda pergunta, a doutora Ana está sendo... Não obtive nenhuma resposta ainda. Que é que vocês sugerem que nós possamos ajudar as mulheres para que essas coisas não aconteçam? Aí fica aquele branco. Então, eu estou fazendo esse repto. Aliás, a senhora vai ser uma das minhas convidadas para ir lá conversar também com esses jovens. Com certeza, faço questão. A doutora Sandra e a doutora Daniele já aceitaram, muito obrigada. E agora estou tendo essa ideia de levar a senhora também. Porque nós precisamos ouvir. Sim. Porque a lei está aí posta, muito boa. Aliás, eu tenho o grande prazer de conhecer a Maria da Penha, né, a pessoa dona, né, infelizmente, do nome da lei, que sofreu muito. E aí, levar a pensar. Porque eu estou estudando cada vez mais neurociência. Sim. E observando uma das coisas muito tristes que eu tenho estudado agora ultimamente, é que realmente o frontal está diminuindo, doutora. Isso está sendo observado nos laboratórios. Excesso de tela, né? Excesso de tela. Então, se o frontal, quer dizer, o cognitivo, dizem que pela primeira vez as gerações sempre o QI era maior. O QI agora está menor. Com todos os aparelhos. Não, gente, aparelho é para nos ajudar. IA só repete o que já tem. Possivelmente ela vai pensar. Vamos ver. Verdade. Vou dividir com a senhora agora aqui de público, com vocês também, que eu escutei essa semana sobre o robô humanoide que vai gestar um ser humano. Eu vi sobre isso.
Então, essa Isso. está entre parênteses. Eu não vou nem comentar, mas só estou trazendo isso para vocês. A senhora também já ouviu? Sim, eu ouvi sobre isso. Então, E alarmante. porque isso. nós que trabalhamos, eu trabalho com regressão à vida intrauterina e as pessoas, os seres que estão lá na minha frente, com 50, 60, 20, 30, qualquer idade, eles vão na regressão e eles sabem o que aconteceu quando eles estavam lá no ventre materno. Gente, é muito sério. É muito Então, só estou colocando isso para a gente ir pensando, mas está aí, está posto já. Então, nós aqui temos, assim, a doutora Ana aqui na minha frente, nos contando sobre... A senhora quer me falar mais alguma coisa do projeto Em Nós, Em né? Nós, Em Nós, é. esse projeto Em Nós, se a senhora quiser acrescentar alguma coisa... Esse projeto, eu agora estou entrando com ele no corporativo, porque Maravilhoso. não adianta achar que uma mulher que sofre abuso ou que vive um relacionamento abusivo ou narcisista, ela consegue dar 100% dentro do trabalho dela. Não, a gente não consegue separar isso. E o que acontece é que a maioria, a gente está vendo essas mulheres não conseguirem ficar no mercado de trabalho, porque elas sofrem emocionalmente com esse processo, com esse CPF dela, mesmo ela estando dentro de um CNPJ. E como fazer? Como ajudar? Então, quando eu faço essas palestras dentro das empresas, elas são muito dinâmicas. E uma das principais coisas que eu coloco, se validem, sabe? Se autovalide. Eu sou competente, eu sou feliz, eu sou linda, sabe? Eu posso, porque elas podem tudo isso. Elas só não se reconhecem por conta, de novo, da identidade que ela está vivendo adaptada. E o mercado de trabalho está perdendo muito, porque, de um modo geral, além do feminicídio que a gente está aí, que não precisa nem ser falado, que é um assunto que dói o coração, nós, como mulheres, falar de alguma coisa sobre isso, mas dentro dessas empresas, dentro do corporativo, o quanto que tem de mulheres que hoje não conseguem se entregar 100%, ter aproveitamento do mercado de trabalho por conta de não conseguir viver bem dentro do seu lar. Porque aí o potencial fica embotado, né? É a história do embotamento, claro, por causa desses problemas que ocorrem. E, bem, nós estamos com um grande problema ligado à educação, né, que nós já colocamos aqui. Esse corporativo, que a senhora colocou muito bem, meus parabéns, é uma coisa importantíssima a gente falar. Eu trabalhei muito com treinamento em empresas, é uma coisa assim realmente muito importante, muito, muito boa. E por esse viés seu, que é justamente a parte do corpo, aí depois vai entrar nas emoções, que é importantíssimo. Muito bom. E eu queria que a senhora falasse alguma coisa também, que sempre nos perguntam muito, é sobre o sono, o descanso. Como é que a senhora trabalha isso, ou vê isso? Que lhe parece? A importância do sono. O sono, ele é fundamental. O sono, ele regula tudo. Né? Por isso que nós temos que ter, no mínimo, 8 horas de sono, e que quase não acontece com ninguém. Mas o sono, ele é um regulador de tudo na nossa vida. E quando há essa dor, seja ela emocional, seja ela física, seja essa preocupação, seja esse embotamento, seja tudo isso, não há o sono. Ele não existe. E quando existe, ele é fraturado. Quando existe, ele não é profundo. Ele é sobressaltado. E todo o nosso sistema fisiológico passa a ser alterado com a falta de sono. Então, a falta de sono é uma das piores consequências de vida hoje do ser humano. O sono é realmente tão importante porque
é a recuperação do cérebro durante o sono. Quando nós paramos para pensar essa máquina maravilhosa que é o cérebro humano, e agora eles estão dizendo o brain rot, quer dizer, o apodrecimento do cérebro, gente. E de vez em quando a gente encontra pessoas pela rua, os viciados. Nós sabemos que são viciados. Eu tive vários na clínica, pessoas realmente viciadas. É muito difícil, você trabalha como qualquer vício. O problema ligado ao uso permanente, é impossível da pessoa parar, é o vício. Porque, é claro, fica rodando, e a pessoa está dando muitos problemas cerebrais. E claro que o relacionamento vai piorar, porque é o alto e o hétero. E aí fica muito complicado. A doutora Ana vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Mas é a propósito, isso é bom. Não é? Pois é. E eu gostaria de trazer uma palavra que eu gosto muito e que é a grande palavra do século XXI, que é a prevenção. Como é que a senhora vê a prevenção aí? Porque essa sua entrada nas empresas, esse trabalho também desse que a senhora chama do projeto Nós, também, né, ele está muito ligado, quer dizer, é uma prevenção de uma volta, do retorno do mal-estar, do problema. E fale um pouquinho sobre a prevenção, qual é a importância da prevenção? A prevenção é utilizada exatamente quando eu trabalho, no caso dessas mulheres específicas, dos pacientes específicos, quando eu levo a pessoa do estado atual ao estado desejado. Nesse caminho, nós estamos trabalhando exatamente a prevenção, para que não ocorra essa volta, porque a gente sabe que o ecossistema vence. Então, se eu não tenho uma direção muito bem traçada, muito bem definida, uma identidade muito plantada do que eu quero, do quem eu sou, eu volto. Então, tem várias ferramentas onde a gente vai utilizando durante todo esse caminho até o estado desejado, até onde essa pessoa pode chegar, até onde ela quer chegar, seja no campo de relacionamento dela, seja no campo emocional, seja no campo espiritual, não falando sobre religião, mas falando sobre uma fé que ela precisa ter. Essa fé tem que acompanhar ela em alguma coisa que ela acredite, porque é exatamente nesse eixo onde ela vai ter a base dela mais sólida, para que ela não volte a cair, porque a gente sabe que é vício, e o vício, a gente tem sempre que tratando esse vício, porque num deslizezinho, né? É um hábito. E volta. Num gatilho, aquilo, numa palavra ou qualquer uma coisa, aquilo volta. Então, esse primeiro momento, essa prevenção, ela é muito, muito, muito forte. Eu preciso muito estar ali segurando a mão, mostrando, passando o dever de casa, literalmente, para que isso não ocorra ou que seja mais fácil de sair desse processo vicioso. Por isso que eu estou dizendo que a senhora vai ser convidada, porque eu penso que nós precisamos trabalhar, e a educação está em tudo. Aí, trabalhar um pouco, e aí é um trabalho voluntário. Sim, né, claro. Que nós fazemos justamente com os estudantes. E nós estamos querendo começar isso. Eu faço algumas coisas até, porque eu tenho um trabalho voluntário em escola pública, numa escola pública. E aí eu penso que vai ser muito importante esse projeto que eu estou organizando agora, que eu já estou levantando essa... Quer dizer, porque o mote foi a Lei Maria da Penha, mas é tudo isso que nós estamos falando aqui por trás. Sim, com certeza. Porque aí a gente vai procurar prevenir. Porque que eu digo, não adianta ficar falando, nós temos não sei quantos lugares, tem as casas que vai ficar. Eu soube agora há pouco tempo, este ano, que a Guarda Municipal tem um pelotão, eu não sabia. Tem o pelotão Maria da Penha. Eu não sabia. É lindíssimo o trabalho deles. Sim, lindíssimo. Pois é. Mas é um trabalho depois que acontece o problema. Pois é. Esse aqui é o triste. Que pode até encontrar uma pessoa morta, claro, nós sabemos disso.
Então, é um assunto que eu venho, porque eu estou cada vez mais pensando, quer dizer, todos nós estamos sempre perto da morte. Eu gosto de falar de vez em quando, eu não sou mórbida, mas é uma... Sim. A finitude é uma coisa que... Ela existe, é fato, O ser né? humano, ele é muito convencido, mas são extremamente frágeis, né? Então, vale a pena a prevenção. Pensem nisso, viu? O que vocês podem fazer? Talvez você possa fazer alguma coisa, não sei. Estamos aguardando que você se comunique com a gente. Mas a doutora Ana já está convidada obrigada, de público. Obrigada. E me sinto honrada em fazer parte desse projeto, com certeza. E eu queria, então, nós estamos agora já nos encaminhando para o encerramento, a mensagem que a senhora deixa, alguma mensagem de esperança para as mulheres, né? Isso é forte. O que eu tenho para falar foi o que aconteceu comigo, né? Porque eu me coloco sempre à frente de tudo isso por conta de ter passado. E, primeira coisa, se validem, acreditem em si. Tenham sempre uma amiga. É necessário uma amiga, é necessário. Não importa que ela fale para você, você não pode, você não deve, não importa. Escute, mas tenha essa amiga com você. E outra coisa muito importante, não sinta vergonha de viver um relacionamento abusivo. A vergonha é para o abusador, não sua. Não tenha essa vergonha. Vá à frente, fale, comunique, até você conseguir perceber se isso vale a pena ou não. Não estou aqui falando para ninguém mudar relacionamento, mas que tenha essa percepção e que não tenha vergonha. Porque nunca na vida uma traição é vergonhoso. Não para quem foi traído. Porque as pessoas, de uma maneira geral, principalmente as mulheres, elas têm vergonha. A leitura é essa. Que elas foram traídas. Eu estou com vergonha porque eu fui traída. Não! Você não pode ter vergonha porque foi traída. Quem te traiu tem que ter vergonha. Você não pode ter vergonha porque você vive um relacionamento abusivo. O abusador tem que ter a vergonha. Então, tenha uma amiga, se validem, acredite cada vez mais que você é capaz, que você pode, e as coisas, a partir daí, modificam. Acredite que você tem a sua identidade real, no que você quer, no que você gosta, no que você não quer. Fale não, treine o não, fica na frente do espelho, eu não quero isso, eu não quero isso. Treine até se tornar. Uma hora você vai conseguir falar esse não. E sejam felizes, porque a felicidade está aí. Ninguém veio nessa vida para ser infeliz. Não acha que comigo não acontece. Acontece. Acontece com todo mundo. Basta se perceber, basta acreditar. E que todas nós sejamos felizes. É muito importante isso que a senhora nos colocou aqui, porque realmente é o caminho. Quer dizer, não é a felicidade sempre, isso não existe. Não. Então, são momentos, épocas de felicidade. A gente vai guardando memórias afetivas, Sim. É uma coisa muito importante. E também é muito importante saber viver o momento sem ser desafiador. Isso. Pode treinar na frente do espelho, Sim. mas procure ver o tom. A senhora colocou muito bem, quer dizer, é a comunicação não verbal. Não é? O eu interno é que... Muitas vezes elas falam de fora, brigam, batem, lutam, mas não é por aí, porque é aquela tal história, cria um hábito de, não, depois perdoa, depois acaba, fica tudo bem. E nós... Vamos deixar para outras vezes, que a senhora falou em narcisismo algumas vezes aqui também, não é? Nós vamos deixar para outra vez. E existem muitos outros temas que a doutora Ana voltará para nos colocar. Eu quero, assim, agradecer muito a sua presença. Muito obrigada por vir. Isso, e nós estamos juntas. Estamos juntas para tudo, pode ter certeza. Muito obrigada, doutora Dina. Obrigada a todos presentes, de coração. E eu estou realmente muito feliz de poder falar um pouco sobre mim, sobre o que eu passei, e que eu posso, com o meu propósito, estar sempre ajudando, levando esse conhecimento, levando uma palavra, levando o meu abraço. E também agora na escola. E na escola. Estamos juntas.